Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre quais são as vantagens de trabalhar na área da hotelaria e vamos falar um pouco por que muitas pessoas não querem trabalhar na área da hotelaria, quais são os principais, ou seja, as principais dificuldades encontradas nessa área. Mas eu estou aqui nesse vídeo não para te falar o mesmo que se calhar vocês já tinham ouvido noutros vídeos, mas para te dizer outras coisas que eu acho que deverias levar em conta. E talvez essa área que muitas pessoas dizem ser uma área que não é boa e nem apropriada para todo mundo, talvez seja a área adequada para você. Bem, primeiro, uma das vantagens, vou começar aqui falando pelas vantagens desta área e depois eu vou me focar nas dificuldades dessa área. Vagas. É uma área que tem sempre vagas. Em Portugal precisa-se quase sempre de pessoal para trabalhar na restauração, desde auxiliar de cozinha, ou ajudante de cozinha, como assim é dito, empregados de mesa, chefes de sala, cozinheiras, pessoal de limpeza e muito mais. Ou seja, uma das primeiras vantagens, vagas. Se você trabalha com isso ou deseja trabalhar com isso, saiba que você vai encontrar muitas vagas. E o pico dessas vagas é principalmente no verão. Sim, por que no verão? Porque no verão que Portugal recebe muito mais turistas e acaba tendo uma grande demanda. Então, se você chega aqui em Portugal no mês de verão, podes ter certeza que você vai ter bastante vaga aqui em Portugal. Quando você trabalha nos restaurantes, você lida com quase todo tipo de pessoas. E muitas dessas pessoas são de diferentes culturas. Muitos deles são franceses, alemão, ingleses, boa parte dos países da Europa e não só América. Então, quando você trabalha na restauração, você acaba lidando com várias pessoas e isso acaba dando um leque de contactos grandes. Você conhece pessoas de médio, baixo e alto patamar. Isso é importante para a pessoa como um imigrante que deseja ter contactos. Isso é muito importante e com certeza vai fazer uma grande diferença na tua vida aqui em Portugal. Outra coisa que é muito vantajosa para pessoas que trabalham com restauração aqui em Portugal é a prática de idiomas. Imagine que você começou a estudar inglês no teu país de origem e precisa praticar. Portugal é perfeito. Desde que você venha com um nível adequado dessa linguagem, estamos a falar aí pelo menos no nível médio, aqui você vai evoluir rapidamente para um nível mais avançado devido à prática. Por quê? Porque os restaurantes aqui recebem turistas que falam francês, inglês e espanhol. São os principais idiomas que vão exigir que você saiba. Então, se você está aprendendo inglês, vais poder praticar. É uma grande vantagem. Se estás aprendendo francês, a mesma coisa. Vais poder praticar porque tem muita necessidade. Espanhol, muito. Tem outros idiomas que podem aparecer? Podem, mas esses são os principais. E se você está já aqui aproveitando a oportunidade, idiomas para aprender, saiba que aqui o inglês é o requisito principal. Segundo, o francês. E em terceiro, o espanhol. Podes ficar sem espanhol porque não temos tanta necessidade assim, mas se dominares o inglês, com certeza boas portas e muitas vão se abrir para você. Eu até por acaso fiz aqui umas anotações, né, para podermos debater esse tema aqui bastante, né, importante para si. E eu aproveito já dizer aqui para tu dares o seu like, se inscrever no canal. Esse canal é novo e eu falo aqui sobre Portugal com o objetivo principal ajudar você, né, a se dar bem aqui em Portugal, porque Portugal é um país bom e como todos os países tem contraste. Não existe um país perfeito. Então eu trago aqui soluções que são coisas muito boas que vão ajudar na sua caminhada se está para vir ou se já está cá aqui em Portugal. Uma das vantagens também é o trabalho part-time. Sim, na área da restauração existem vários horários e um deles que facilmente tu também podes encontrar são os horários part-time. Sim, os horários part-time facilitam para você, por exemplo, que se calhar és dona de casa, ou não podes passar muito tempo todo dia fora de casa, então podes ter a certeza que trabalhar part-time é uma das modalidades, uma das facilidades que o trabalho de hotelaria te vai
proporcionar. Quando você trabalha em restaurante, você tem uma vantagem também, que é a alimentação. Sim, por você trabalhar na restauração, normalmente você terá direito à alimentação. São todos? Não. E eu já vou falar, já vou tocar nesse ponto lá mais para frente, quando eu falar das principais dificuldades que faz com que muita gente não vai trabalhar para a restauração, porque aqui eu estou a falar das vantagens e já vamos chegar ali e eu vou explicar exatamente esse ponto para você. A alimentação é muito importante. E por você trabalhar na área que é restaurante, você acaba tendo maior variedade de alimentação. Trabalhas na área de restaurante, tens facilidade de almoçar no local de trabalho sem teres que gastar ou tirar do teu dinheiro. Tens possibilidade, se calhar, de levar alguma coisa para casa para não teres mais que gastar dinheiro passando no supermercado para, se calhar, para o teu pequeno almoço ou para o teu jantar. Isso facilita muito porque os restaurantes têm sempre sobras de comidas, que são, por sinal, comida boa. Então, você, por trabalhar nessa área, acaba se beneficiando disso. Em vez de desfazerem-se de algo bom, você acaba usando ele para, se calhar, se precisar, neste caso. Então, para alguém que está no país, está a começar agora, isso já te facilita bastante em você diminuir os teus custos com a alimentação. Bem, agora vamos falar das principais dificuldades. Por que muita gente não gosta de trabalhar com restauração? Primeiro, a área de restauração é exigente, é muito exigente. Você, quando trabalha na área de restauração, você tem que ser uma pessoa muito atenta. Muitas pessoas não são atentas, são distraídas. E quando vão para a área da restauração, sofrem um choque tremendo. Outro ponto, você, quando vai trabalhar na área da restauração, você precisa ser uma pessoa disciplinada. O que é uma pessoa disciplinada? Você precisa saber seguir ordens, coisa que muitas pessoas não sabem seguir ordens. Muita gente entra para um local de trabalho, encontra uma regra ou trabalhou em uma determinada área de restauração e pensa que a área em que ele vai trabalhar, ou seja, que o restaurante onde ele está a trabalhar, vai seguir o seu modo de trabalhar. Não, isso é um grande erro que muitos, quando vêm trabalhar na área da restauração, cometem. O que é que eles fazem? Eles vêm, começam a trabalhar no restaurante e, em vez de primeiro investigar qual é a política da casa, como é que se trabalha aqui neste restaurante, porque a dica muito importante para você que deseja trabalhar com restauração ou vai trabalhar com restauração: cada restaurante é um restaurante. Sério, cada restaurante é um restaurante. Nunca são iguais, nunca. Então, sempre que você vai para um restaurante, primeira coisa é saber como funciona, como é o modo de trabalho das pessoas. Você precisa respeitar a hierarquia, quem são os líderes, quem são os chefes, percebe? Então, eu acho que nos primeiros 2 meses você tem que se focar em saber como é que se trabalha, quem são os chefes, evitar reclamar de horário, evitar reclamar do trabalho, evitar ter conflito com colegas, evitar ser uma pessoa que, em vez de se focar no mais importante, que é a função que te deram, talvez tu começas a te focar em algo que não é aquilo que te pedem para fazer. Porque sempre que nós entramos para um restaurante, nós começamos da base. Então você precisa dominar a base e só depois de dominares a base, o restaurante ganhar a tua confiança, só assim é que te vão aumentando mais responsabilidades. E se você não pôs o like, põe já o like, porque isso vai ser um divisor de água se você pretende trabalhar na área da restauração, que por sinal tem muitas vagas. Então, cumprir e saber essas coisas vão te distinguir de muitos, vão fazer você ter sucesso nessa área. Muita gente quer trabalhar na área da restauração, mas não entende de restauração. Tipo, muita gente não sabe servir uma mesa, muita gente não sabe o básico sobre como colocar talheres, recolher uma mesa, não tem, muitas das vezes, muitas pessoas não têm aquela educação de como falar com o cliente, querem falar com o cliente como se fosse amigo dele, um erro grande. Você, quando está a trabalhar, o cliente é para ser tratado com respeito, percebe? E não é para ser dito ou falar com ele como se estivesse a falar com teu amigo. O cliente não é teu amigo, ele é teu cliente e você está a prestar um serviço para ele. E o que você tem que se focar é em prestar esse serviço e não tratar o cliente da maneira como você quer tratar. Muita gente não sabe se posicionar numa sala, como por exemplo, a pessoa está querem, por exemplo, estar na sala, atender um cliente, quer ficar encostado, quer dar as costas para o cliente, está distraído, percebe? Então, acabam não
conseguindo lidar com isso. E outra coisa, normalmente os gerentes dos restaurantes, donos de restaurantes, a gerência em si, vamos aqui falar, são exigentes porque esse trabalho existe, mesmo que as pessoas que façam as coisas todas corretas. Então eles vão estar sempre aí te pressionando, de maneiras que você faça bem o teu trabalho, porque eles sabem que o fluxo de caixa de qualquer empresa depende dos clientes. Então é necessário que você faça bem o teu trabalho, então eles vão ficar sempre supervisionando você. Outra das grandes dificuldades, essa até é mais banal, e se calhar você até vai rir quando eu dizer isso, é o português. E se calhar você deve estar pensando, não, mas eu falo português, vou chegar lá, vou falar com todo mundo. Não. O português de Portugal é diferente. Muitas pessoas não aceitam isso, pensam que simplesmente é uma brincadeira e que não, o português de Portugal é o mesmo português do Brasil, da Angola, de outros países da CPLP. Não é. É diferente e você vai notar a diferença em muitas coisas, em muitos termos. E é preciso você, quando chegar em Portugal, ir se assemelhando e estudando um pouco o português de Portugal, porque muitas coisas, da maneira que nós estamos habituados a falar no nosso país, não é da maneira como se fala aqui em Portugal. E isso é muito importante. Outra grande dificuldade que também vem a partir do português é que muitos dos termos que te vão falar, você não vai perceber porque são termos usados mais aqui em Portugal. Vou dar um exemplo. Um cliente pode chegar para ti, em vez de te dizer quer um café, ele pode te dizer quer uma bica. E você vai ficar, bica, o que é bica? Bica em Portugal é um café, percebe? E outro problema que também tem a ver com o português é muitas das vezes você próprio perceber o que o português está a falar contigo. Porque muitos portugueses têm diferentes sotaques e às vezes quando eles estiverem a falar contigo, eles vão falar de uma maneira que você não vai entender, porque uns falam muito rápido e o sotaque é diferente. Às vezes há português que está do outro lado a falar português e você fala português, mas você não entende nada do que eu estou a dizer. É o sotaque, percebe? Então, o que eu te aconselho nessas situações é perguntar novamente, peço desculpa, por favor, poderia repetir o que disse? Na dúvida, pergunte sempre, porque mil vezes você perguntar para o cliente, olha, me desculpe, por favor, pode repetir o que disse, é que eu não percebi. Melhor do que ele falar contigo algo, você não perceber e às vezes ir fazendo aquilo errado. Por exemplo, te pedir uma bica, você vai buscar uma outra coisa. Então o cliente pode se enfurecer contigo, ficar chateado e pior ainda, a gerência pode também se chatear contigo. Bem, esse é o vídeo. Ficamos por aqui. Esse é o canal Porto Claro com o objetivo de esclarecer muitas coisas sobre Portugal para você. Dá o seu like, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.